Dando sequência aqui, né? A próxima apresentação seria a última do dia, né? É do mestrando Pedro Henrique Oliveira Faria, da Universidade Federal de Minas Gerais. O título do trabalho dele é Modelagem de um regenerador barocalórico ativo utilizando borracha PDMS para aplicações em refrigeração. Então, vou adicionar ele aqui na tela. Pedro, muito obrigada por ter concordado estar aqui hoje com a gente e fique à vontade aí para fazer sua apresentação. Pedro, conseguiu entrar? Então tá certo. Tu consegue me ouvir? Sim. Oi? Conseguimos, sim. Então, beleza. Eu vou começar aqui a minha apresentação. Boa tarde, eu sou Pedro Faria e eu vou apresentar a modelagem de um regenerador barocalórico ativo utilizando borracha PDMS para aplicações em refrigeração, trabalho que foi desenvolvido com a participação de Kimi Shibuya, Alexandre Magnus e Paulo Trevisoli. É a parte inicial de um trabalho que a gente pretende publicar um artigo no fim desse ano ou no ano que vem. Só um minuto, eu vou colocar o fone aqui, porque está dando erro. Bom, se não estiverem me ouvindo, me avisem, por favor. Para contextualizar o trabalho, eu trouxe aqui informações que eu acho que são válidas. Primeiramente, o mercado da refrigeração é muito grande. Quantitativamente, o International Institute of Refrigeration estima que 5 milhões de refrigeradores, ar condicionados e bombas de calor são usados no mundo. E que esses equipamentos consomem 20% de toda a energia que é produzida pelo homem. Porém, as questões sobre o estudo de trabalho de refrigeradores e aquecedores por compressão de vapor aumentaram alguns, por exemplo, com os protocolos de Montreal e Kyoto, por exemplo. E somado a isso, recentemente foram descobertos efeitos barocalóricos gigantes em alguns polímeros. E a aplicabilidade desses materiais como refrigerantes sólidos não foi ainda investigada a fundo. Então, nesse texto, o objetivo desse trabalho foi contribuir para suprir a escassez de modelos teóricos e dados numéricos sobre o desempenho dos materiais por meio do desenvolvimento de um modelo 2D transiente de um regenerador barocalórico ativo de placas paralelas. Como a maioria deve saber, os materiais teóricos são aqueles que aquecem quando submetidos a um campo de alta intensidade devido a uma organização da sua estrutura interna. Quando esse campo de alta intensidade é removido, o material se resfria. Esse campo pode ser magnético, elétrico ou mecânica. No caso de um campo de compressão, o material é barocalórico, é a classe que foi utilizada nesse trabalho. Mais especificamente, nós utilizamos a borracha PDMS, o polidimetilciloxano, que aquece, ou resfria, aproximadamente 13 kelvins, sob uma variação de compressão de 153 megapascal. O efeito barocalórico pode ser aplicado em um ciclo de refrigeração da seguinte forma: uma matriz especial a temperatura moderada e pressão nula Paulo, é adiabaticamente rapidinho. É que o áudio está um pouquinho picotado. Eu acho que antes estava melhor. Tem como voltar? Acho que sim. Está um pouquinho picotado. Tá, deixa eu tirar. Vamos lá, vou tentar mais uma vez. Continuando aqui de onde eu parei, melhorou. No caso, depois dessa compressão adiabática, que o material se aquece, sob pressão constante, um fluido frio é bombeado ao redor do material, resfriando o material novamente até uma temperatura moderada, e posteriormente
a pressão é adiabaticamente removida, de forma que o efeito barocalórico resfria o material, e agora, sob pressão nula, a matriz fria pode absorver calor de uma corrente de fluido quente que escoa ao seu redor, atingindo o estado 1 novamente. Essa corrente de fluido quente se torna fria, pois cede calor para o material barocalórico, e pode, então, ser usada para absorver calor em um trocador de calor frio, colocado no ambiente que se deseja resfriar. No presente trabalho, nós consideramos uma matriz de placas paralelas. Nos dutos formados entre as placas, um fluido de transferência de calor escoa alternadamente entre o trocador de calor quente e o trocador de calor frio. As placas são compostas de uma camada de material barocalórico, que é comprimida na direção Z, a direção vertical aqui, e também por duas paredes rígidas, metálicas, para restringir a deformação transversal do material calórico na direção Y. Analisando a geometria e a simetria do dispositivo, nós reduzimos o problema a um modelo bidimensional que inclui apenas uma célula unitária. Ou seja, é a metade de um duto, uma parede completa do material metálico e meia camada de material calórico. O escoamento no canal foi modelado com a equação de Navier-Stokes para a direção X, em forma adimensional e com uma série de simplificações. Por exemplo, foi assumido um gradiente de pressão na direção X, na direção longitudinal, senoidal no tempo, e um escoamento completamente desenvolvido. Uma solução analítica, com essas simplificações que foram adotadas, uma solução analítica pode ser utilizada para resolver essa parte do modelo matemático, definindo, então, por essa equação, a velocidade longitudinal do fluido como uma função da coordenada y e também do tempo. Aqui, a equação também de forma adimensional. Já para a modelagem do problema de transferência de calor, a equação de conservação de energia foi aplicada nas três fases do domínio, no fluido, na parede metálica e no material calórico, também de forma adimensional, e foi feita, então, uma análise de escala, utilizando as escalas do tempo de cada fenômeno de transporte de energia, que possibilitou algumas simplificações dessa parte do modelo também. Um exemplo seria que a difusão longitudinal de calor no fluido se mostrou pouco importante quando comparada com a convecção de energia na direção longitudinal. Então, essa difusão na direção longitudinal foi desprezada, possibilitando uma simplificação do modelo matemático e também do modelo numérico. O efeito barocalórico foi modelado aplicando variações de temperatura do tipo degrau nos instantes de compressão e descompressão do material, e as amplitudes desses degraus são baseadas em dados experimentais previamente existentes, que fornecem essa variação de temperatura adiabática como função da temperatura inicial e da variação de tensão. Para resolver esse modelo matemático, um código em Python 3 foi programado, um código de transferência de calor com o conhecido método dos volumes finitos, a partir das velocidades do fluido obtidas da solução analítica mencionada anteriormente. O código simula ciclos sucessivos até que os ciclos comecem a se repetir, e então a simulação é interrompida. Aqui, a principal métrica de interesse que eu vou falar é a capacidade média de resfriamento do ciclo, definida por essa equação, que é baseada na diferença entre as temperaturas do trocador de calor frio e do fluido que entra nesse trocador de calor durante o ciclo. Como de costume, foi feito também um estudo de refinamento de malha para selecionar a discretização adequada do domínio, e decidimos, então, por uma malha de 240 volumes elementares na direção X, 72 na direção transversal e 800 time steps por ciclo. E nesse slide aqui eu apresento os parâmetros operacionais da configuração inicial que nós utilizamos, características também geométricas aqui e propriedades termofísicas dos materiais utilizados. A gente considerou a água como fluido de transferência de calor, paredes rígidas feitas de alumínio e o refrigerante sólido feito da borracha PDMS. A partir dessa configuração inicial, nós analisamos a influência de temperatura da camada de PDMS, a influência da espessura da camada de PDMS na capacidade de resfriamento. E, como pode ser visto aqui na tabela,
concluímos que tanto uma camada muito fina quanto uma muito espessa prejudicam a capacidade de resfriamento em relação à nossa configuração inicial aqui. Porque uma camada muito fina atinge o equilíbrio térmico com o fluido muito rápido, e uma camada muito espessa impede que o núcleo da borracha troque calor adequadamente com o fluido. Alô, Pedro? Acho que o som caiu aqui pra gente. Ser ilustrado e entendido fisicamente no próximo slide. Aqui, os dois gráficos do lado esquerdo se referem ao caso com a parede mais fina. O gráfico de cima mostra a temperatura da parede metálica e o gráfico inferior mostra o perfil de temperatura da borracha, ambos ao longo da coordenada X. Cada cor representa um instante no ciclo. As curvas azuis dos perfis de temperatura representam um instante logo após a borracha ter sido resfriada pela remoção da pressão, pelo efeito barocalórico, e a curva laranja são os perfis pouco tempo depois, 1 segundo depois, para ser mais preciso, 1 segundo depois da remoção dessa pressão, durante a fase em que o fluido escoa do trocador de calor quente para o trocador de calor frio. Os eixos aqui do lado direito referem-se ao caso da parede mais espessa. É visível que, nesse segundo caso, o material barocalórico foi capaz de resfriar a parede metálica uma quantidade consideravelmente menor, comparando aqui os dois gráficos de cima, devido à alta inércia térmica da parede de alumínio, da parede espessa de alumínio. Com uma parede mais quente, no caso da direita, é mais difícil para a matriz absorver calor do fluido quente, o que faz com que a capacidade de resfriamento diminua consideravelmente. A próxima análise que realizamos foi, mantendo todos os outros parâmetros iguais à configuração inicial, variamos a vazão mássica e a diferença entre as temperaturas dos trocadores de calor, que é a amplitude de temperaturas, chegando às curvas de desempenho mostradas aqui no gráfico da esquerda. Existe uma tendência linear clara para a capacidade de refrigeração em função da amplitude de temperatura, e isso é qualitativamente muito semelhante aos dispositivos magnetocalóricos de placas paralelas. A partir dessas curvas de desempenho, foram obtidos, em função da vazão máxima de água, a capacidade de refrigeração máxima e a amplitude máxima de temperaturas que o dispositivo pode fornecer. A capacidade máxima de resfriamento, mostrada aqui em vermelho, acontece quando a amplitude de temperatura é 0 e a amplitude de temperatura máxima, mostrada em azul, é atingida quando a capacidade de refrigeração é 0. Assim, o nosso dispositivo teórico proposto pode fornecer uma capacidade máxima de resfriamento de 59,4 watts e uma amplitude máxima de temperatura de 21,4 kelvins. Essa amplitude de temperatura de 21 kelvins, na verdade, é decepcionante quando comparada com os dispositivos magnetocalóricos já existentes. Já foi relatado na literatura, por exemplo, um regenerador magnetocalórico ativo, também de placas paralelas, e nesse caso é um dado experimental, não é um dado de um modelo numérico. Esse protótipo atinge uma amplitude de temperatura de 20 Kelvin, quando o efeito calórico era de apenas 4 kelvins. Aqui, nosso efeito calórico é de 13 kelvins, mais de 3 vezes esse efeito magnetocalórico, e atingimos apenas 21,4 kelvins de amplitude de temperatura, indicando que a regeneração térmica é menos eficaz no presente regenerador para o calórico ativo. Então, o tempo está acabando aqui. Como conclusões do nosso trabalho, pode-se dizer que a espessura da parede metálica e da camada de PDMS tem forte influência na capacidade média de resfriamento, e devemos mencionar aqui que a escolha dessas medidas de espessura em um protótipo real deve equilibrar outras necessidades de projeto com o desempenho termodinâmico. A parede metálica, por exemplo, deve ser dimensionada por critérios estruturais para suportar a pressão, e não apenas utilizar a parede mais fina possível para favorecer a troca de calor. A nossa análise também previu uma amplitude de temperatura máxima de 21,4 kelvins, o que indica que a regeneração térmica não é muito eficaz,
e isso ocorre provavelmente devido à grande massa térmica da parede e à baixa condutividade térmica do refrigerante sólido. E, por fim, concluímos que, para que a tecnologia de regeneração barocalórica ativa se torne viável, a comunidade científica deve buscar por novos conceitos de protótipos, não apenas esse de placas paralelas, e também continuar buscando por novos materiais barocalóricos com melhores propriedades, tanto de condutividade térmica, quanto maiores efeitos barocalóricos em pressões o menor possível, para tentar diminuir essa espessura da parede metálica. E, por fim, eu e os demais autores aqui do trabalho gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Minas Gerais pela estrutura fornecida, a CAPES e a ABCM pelo apoio financeiro, e gostaríamos também de agradecer aos ouvintes aqui presentes. Espero que essa apresentação tenha sido relevante para a audiência.